Nessa aula, veremos sobre o conceito e como criar e configurar instâncias de materiais na Unreal Engine, de um jeito simples, prático e profissional. Esse é um recurso essencial para qualquer projeto porque economiza tempo, deixa o fluxo de trabalho muito mais leve e facilita criar variações de materiais sem precisar duplicar tudo. Vamos entender. Primeiro vamos criar um material padrão. Qualquer material pode se tornar uma base, onde poderemos instanciar e gerar variações a partir dele. No Content Browse, clicar com o botão direito, Material e abrir. Nessa aula vamos criar um exemplo simples para poder demonstrar as diferentes vantagens de instanciar materiais. Para criar uma instância de material, só clicar com o botão direito em um material ou em outra instância de material e Create Material Instance. Vou abrir também e deixar eles lado a lado. A interface da instância é bem mais simples. Temos apenas como principal a janela de detalhes e a porta de visualização. Tudo que estiver parametrizado no material base irá aparecer nos detalhes da instância para poder ser modificável. Nessa seção geral temos todos os parâmetros padrões do material que já vêm configurados automaticamente, como por exemplo o Blend Mode e o Shading Model, que estão nos detalhes do material base. Tudo que alterarmos na instância irá sobrescrever no material, e é assim que podemos criar variações utilizando a mesma base. Por exemplo, vou alterar para translúcido e afetará diretamente na instância. Continua opaco, mas se eu marcar e clicar para voltar para adotar o padrão, utilizará o valor do material base, que é o translúcido. Aqui em Parent fica definido o material base. Ao dar 2 cliques já consegue abrir ele para trabalhar no shader. Mas por enquanto não conseguimos modificar muita coisa e é justamente aqui que entra a parte importante. Tudo que quisermos alterar na instância precisa primeiro ser configurado como um parâmetro no material base. Para criarmos um parâmetro, pode buscar por Parameter e ver todas as opções que temos. Mas os principais são o Scalar, que é um float utilizado em todos os shaders, com o atalho na tecla S e clicando. Ou clicando com o botão direito em qualquer valor de float e promover para uma variável. Também obteremos um node parametrizado. Podemos diferenciar no próprio node quando se há um parâmetro, fica escrito embaixo do nome. Se o parâmetro estiver conectado e ligado ao node final, então ao compilar ele irá aparecer imediatamente como parâmetro modificável na instância do material. Outro parâmetro muito utilizado é o de vetor, que são 3 valores como a cor, emissive, normal, tangente e o world position offset. Para criar um node podemos promover para um parâmetro ou também utilizar a tecla V e clicar. Por exemplo, vou nomear de emissive e conectar no input do emissive color. Só compilar que irão aparecer como editáveis. Para ver as modificações, certifique-se nesse botão se está definido para visualizar em tempo real. E também as texturas, não tem atalho, mas é só criar, incluir na lógica do shader, por exemplo, vou multiplicar com a cor e promover para parâmetro. Ao conectar e compilar, também irá aparecer na instância como editável. Alterar as texturas já pode mudar completamente a aparência do material. Com a mesma base, é possível criar variações de madeira, pedra ou metal em segundos, sem precisar refazer o shader. Isso deixa o processo muito mais rápido e flexível durante os testes visuais. Por padrão, são criadas essas categorias para agrupar os parâmetros semelhantes, diferenciando pelo tipo de informação, escala, textura, vetores. Mas podemos criar nossos próprios grupos de parâmetros. Ao selecionar um parâmetro no material base, no painel de detalhes existe um campo Group. Isso permite organizar parâmetros dentro das instâncias em seções como superfície, controle de cores, UVs, efeitos ou o que for. Assim, quando abrimos a instância, tudo fica mais limpo e intuitivo.
Um benefício muito importante de se utilizar instâncias de materiais é que, ao aplicar a instância em um asset no mapa, poderemos modificar os valores e ver as alterações aplicadas em tempo real, ficando muito mais prático para testar os shaders durante o desenvolvimento do projeto. Basicamente, todos os inputs podem ser parametrizados, o que é muito bom para testar os efeitos também. Por exemplo, vou pôr um penna na textura e parametrizar essa velocidade. Não tem como criar um parâmetro com 2 canais. Se eu criar um constraint to e definir como parâmetro, irá se transformar em um vetor com 4 canais, ficando 2 inutilizados. O R seria o X e o G seria o Y. Mas podemos contornar utilizando o makeFloat2 e promover para parâmetros o X e o Y para deixar isolado e melhor de se trabalhar. É dessa forma que podemos modificar e ir testando valores até chegar no efeito desejado. E é isso que faz as instâncias tão poderosas. Elas permitem testar diferentes variações de materiais de forma rápida e leve. Podemos até duplicar a instância e criar várias versões, tipo uma com brilho mais alto, outra mais escura, outra com textura diferente e tudo baseado no mesmo material base. E isso nos leva a outro detalhe muito importante, que é a otimização. Quando utilizamos várias instâncias de materiais a partir de um mesmo material base, o compilador da Unreal entende que todas compartilham do mesmo shader principal, ou seja, o custo de processamento é praticamente o mesmo. As instâncias só alteram os valores de parâmetros sem gerar novas compilações. Isso economiza memória, tempo de build e reduz significativamente o peso do projeto, principalmente em cenas grandes ou jogos com muitos objetos. Por outro lado, se criarmos materiais completamente novos para cada variação, a engine precisaria compilar e armazenar cada um deles separadamente, o que aumenta o consumo de GPU e o tempo de carregamento. Por isso, é sempre recomendado ter um material base bem estruturado e usar instâncias para tudo que for variação visual, mas que compartilhe a mesma lógica do shader. Outro benefício é a organização. No Content Browse é comum separar os arquivos assim. O material base é interessante nomear como prefixo M_, e as instâncias nomear como MI_. Assim você pode pesquisar utilizando essa nomenclatura e até utilizar os filtros separadamente. Esse padrão ajuda a identificar rapidamente o que é um material que deve ser editado e o que é apenas uma variação. Esse fluxo de trabalho é exatamente o mesmo utilizado em produções profissionais. Um material bem construído e dezenas de instâncias derivadas, cada um representando um tipo de superfície, seja metal, concreto, vidro, tecido ou qualquer outro material do projeto. E o mais interessante é que isso se aplica não só a objetos estáticos, mas também a personagens, efeitos visuais e até no UMD. Teremos uma aula dedicada apenas a criar um Master Material, onde vamos integrar vários desses controles, como cor, normal, rugosidade, emissive, o brilho, o tiling e até máscaras, em um único material inteligente, pronto para ser utilizado como base em todo o projeto. Mas espero que tenha dado para entender os conceitos e a importância de instanciar materiais, seja por praticidade ou pela otimização. Como já vem por padrão nos projetos vários materiais e instâncias desses materiais, se torna fácil de abrir e ver toda a estrutura adotada. O que é uma ótima fonte de estudos, pois pode simplesmente fazer engenharia reversa e entender tudo de forma bem prática. Teremos diversos exemplos no decorrer das aulas. Mas qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!